Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus pelo dom da vida, e mais uma vez nós estamos aqui para comentar a lição da CPAD, revista da CPAD, dos adultos, que tem o título desse trimestre, A Igreja de Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé é a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nessa feita nós estaremos comentando a lição de número 11, lição essa que será ministrada nas salas no dia 14 de setembro de 2025, querendo o Senhor, e aqui nos traz uma informação da nossa revista, que é o Dia Nacional de Missões. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, é o tema. O nosso texto base, a nossa leitura bíblica em classe, está em Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao 8, versículo 21 ao 23, versículo 44 ao 48. Nós vamos ler o texto áureo que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47. A verdade prática nos diz, meus amados, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoa. Meus amados, nós temos diante de nós um passo gigantesco, como é falado na nossa introdução. Por quê? Porque a igreja ela está rompendo seus laços. Nós estudamos na lição de número 10, a expansão da igreja que se deu após a morte de Estevão, uma ferrenha perseguição, e a igreja saiu pela Judéia, saiu de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, como estava profetizado por Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E agora ela chega nessa narrativa mostrando que o centurião Cornélio, um gentil, ele vai receber a palavra de Deus, ele vai receber o evangelho para que ele possa encontrar a salvação. Aqui nós temos um puramente gentil. Por quê? Filipe, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele já tinha pregado o evangelho para um prosélito. O que era um prosélito? Um gentil que era convertido ao judaísmo. Disse assim do eunuco de Candace, que ele foi a Jerusalém para a adoração. Ele foi adorar e ele volta com um manuscrito do livro de Isaías. Ele está lendo lá sobre Isaías 53, descrevendo os sofrimentos de Cristo, e aí ele não está entendendo, e Deus usa Filipe ali para esclarecer, e ele chega à conversão, e ele dá sua confissão de fé pública, no batismo nas águas também. Nós vemos aqui também que Pedro vai falar que não pode negar o batismo aos da casa de Cornélio. Por quê? Porque eles tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que é um passo gigantesco. Por que é um passo gigantesco? Porque a igreja ela tinha que ganhar suas proporções. Nós sabemos que temos a igreja em todos os séculos, mas ela tinha que sair da perspectiva que tinha o povo judeu de ser a eles somente reservado as alianças. Não, porque essa aliança em Cristo Jesus ela seria feita a todas as famílias. E já era uma bênção que estava prometida para Abraão. A bênção de Abraão que diz que em ti ou no seu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Estava ali incluído a igreja da parte, os gentios que compunham ou que iriam compor a igreja do Deus vivo. Ele vai ter que trabalhar de forma tremenda. Nós temos aqui no nosso tópico primeiro, falando sobre a revelação de Deus aos gentios. E trata justamente da visão de Cornélio, e trata também da experiência espiritual de Pedro, e fala também da urgência da pregação do Evangelho. Deus ele teve que dar uma visão para Cornélio do anjo, que iria orientar na hora que ele estava orando, a respeito de o que ele devia fazer, proceder, e ir atrás de um mensageiro que iria trazer a mensagem. E depois Deus ele vai trazer uma experiência espiritual para Pedro, através da sua experiência espiritual, para que ele pudesse trazer a mensagem salvadora à casa de Cornélio. A visão de Cornélio, nós oramos aqui. Por que Cornélio? Por que Cornélio foi escolhido? Nós temos em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 17, Paulo, ele está ali diante de um panteão de deuses, Ele está ali no Areópago. E ali ele vê ali a religiosidade, ele vê ali o desejo dos atenienses de agradar a Deus. E eles fazem ali altares a
quantos forem os deuses que eles lembravam. Aí eles também falam assim, não, se tem porventura um Deus que nós ainda não conhecemos, vamos fazer um altar ao Deus desconhecido. Ele faz um altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo, ali que estava guardando os irmãos, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e ele começa a pregar o Evangelho. E ele fala que eles, de certa maneira, estão supersticiosos, né? E que ele era um anunciador daquele Deus que eles tinham feito ali um altar para honrar o Deus desconhecido. Então aquele Deus que vocês não conhecem é o que eu venho anunciar, disse o apóstolo Paulo. E aí ele começa a falar que Deus ele não precisa de nada do homem, ele não precisa, não habita em habitação feita por mãos humanas, né? Aqueles templos ali, aqueles altares não podiam comportar a Deus, porque ele mesmo é aquele que é o autor da vida, é ele que dá a todos os fôlegos da vida, e não necessita de nada do homem. E ele fala ali, e Deus ele estabeleceu os lugares onde o homem deve morar, né? As suas moradias, né? Os lugares de moradia, e também ele dá as bênçãos, o fôlego, a respiração para o homem. Para quê? Para que o homem pudesse o buscar, ainda que ele não está longe de cada um de nós, tateando se fosse necessário. Então aqui Cornélio, nós vemos que é um daqueles que buscava a Deus tateando, eles tinham sede de Deus, e nós vemos isso aí uma recorrência nas Escrituras. Deus ele vai se revelar, o Espírito ele vem para convencer, despertar a alma morta no pecado, né? Aquele que está morto no pecado e ofensa. O Espírito vem para convencer, só que principalmente aqueles que já estão abertos, sedentos por Deus, Deus já vai mandar ao seu encontro. Nós vemos em Atenas que eles estavam abertos, porque eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Então ali Paulo usa ali sabedoria e Deus envia ali essa ocasião o apóstolo Paulo para cumprir um propósito a um povo que estava aberto e carente, necessitando. Nós vemos também que Jesus, quando ele tem um encontro com Zaqueu já tinha uma predisposição, ele estava ali sedento, tateando também. O outro que tateava fala assim, aonde que ele vai passar? Eu quero ver quem é ele, eu quero ver quem é Jesus. E ele sobe ali naquela árvore, tateando, e Jesus ele chega diante de Zaqueu e fala, Zaqueu, desce, porque hoje me convém entrar na tua casa. Isso é maravilhoso. Nós vemos Jesus conversando com a mulher samaritana, e ela também disse ali que ela tinha uma esperança, uma expectativa, e a esperança dela era o seguinte, quando vier o Cristo, ele vai me explicar todas as coisas. Vocês dizem que deve adorar a Deus em Jerusalém, os nossos aqui dizem que é neste monte aqui em Samaria que deve ser adorado a Deus, mas quando o Cristo vier, ele vai me ensinar todas as coisas. A mulher falando para o Cristo, e Jesus ele disse, mulher, sou eu, e é eu que falo contigo. Então nós vemos que aqueles que já têm aberto, que estão tateando, Deus ele vem e se revela. E aqui neste caso aqui, é o caso de Cornélio. Cornélio era um homem piedoso. Ele não era um prosélito, como no caso ali do eunuco de Cadência, da rainha Cadência do Etíope, que Filipe evangelizou. Aquele eunuco, ele era um prosélito, que ele tinha se convertido, embora sendo gentil, se convertido ao judaísmo, porque o texto diz que ele estava lá para adorar, para os dias da adoração, e ele estava lendo o profeta Isaías, então ele era um prosélito, ele precisava de ser salvo na pessoa de Jesus, então Deus envia Filipe, era outro que estava tateando, e Deus envia Filipe ali, e ele fala que ele não consegue nem enxergar, não consigo ver, não consigo entender. E o Filipe pergunta, entende o que lê? Ele fala, não lê, então não entendo. Então o Filipe fala, então é assim, assim, assim. E ele prega Jesus Cristo para aquele eunuco. E ele também crê no Senhor, é batizado em nome do Senhor e vai aliançado com Jesus, seguindo o seu caminho. Mas nós vemos que homens que tateavam muitas culturas, irmãos, Deus ele já vai preparando o povo para isso. Aqui na América do Sul, um livro que eu já citei em uma dos nossos comentários, fala a respeito dos mutilones, é uma tribo indígena que ele era fechado, um povo não alcançado, né, sem contato com as civilizações, mas um missionário foi Bruce Lonson foi até eles levar o evangelho, só que dentro da cultura deles já tinham ali um entendimento, um pré-entendimento da mensagem do evangelho, estava sendo preparado para receber o evangelho. Primeiro eles tinham uma visão que era contada na tribo a respeito de uma folha de bananeira ou uma casca de bananeira, né, cortada, que se abria como se fosse um livro.
missionário queria chegar com a Bíblia, iria abrir a Bíblia e iria pregar o evangelho para eles. E dentro deles também, meus irmãos, tinha ali as histórias que eles contavam, né? Ano após ano, eles se reuniam num certo período para contar as histórias das tribos, né? E dentro das histórias tinha uma de um mutilone, que era um índio, né? Ele se transformava em uma formiga para salvar as formigas. Olha que interessante. O missionário ele vai usar este caso para mostrar que Deus se torna homem para salvar a humanidade na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Deus ele prepara o caminho para aquele que leva a boa e a preciosa semente. Ele dá a semente, mas vai preparando também o campo para que o evangelho chegue. O evangelho é uma mensagem maravilhosa aos necessitados. E aí nós vemos que a mão de Deus, a boa mão de Deus está sempre assim. Por que Cornélio? Cornélio é um desses que tateavam e queria o evangelho e estava precisando do evangelho. É dito que ele era um homem que era temente a Deus, né? Era um homem que ele fazia orações, é um homem que dava esmola, as suas esmolas e as suas orações estavam chegando diante de Deus, mas precisava ser pontuado. E um dia ele teve uma visão. O que é interessante é que ele vai ter uma visão de um anjo, mas ele, embora tenha a sua piedade, que não era suficiente para salvar, ele teve a visão do anjo. É interessante que o anjo ele não trouxe uma mensagem para ele, né? Uma mensagem a respeito do evangelho, não pregou o evangelho para ele. O anjo indicou um mensageiro, que era o apóstolo Pedro, e manda ele ali buscar a Pedro em Jope, e ele vai acatar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as escrituras ela vai falar a respeito de que o evangelho, ainda que tiver um evangelho pregado por qualquer um de nós, os apóstolos, né? O apóstolo Paulo vai falar, ou pelo um anjo que não seja conforme o que já tem ouvido, não seja conforme a verdade, seja anátema, seja maldição. E porque é interessante que o anjo, ele manifestou-se, só que ele não trouxe a mensagem, ele indicou um mensageiro. Porque nós vemos que na história, por exemplo, dos Mormons, aparece um anjo ali, eles eram cristãos, aparece um anjo, e esse anjo traz novas revelações, vai ter o livro dos Mormons, que foi entregue para eles. Nós vemos, por exemplo, na questão do islamismo, aparece também um anjo, aparece para Maomé, e dita para ele a respeito do Alcorão. E é interessante que os islâmicos também respeitam o evangelho, mas daí ele coloca o evangelho numa outra revelação, juntamente com essa revelação que agora é a que é predominante no mundo islâmico, a revelação que foi dada por um anjo para Maomé, foi ditado ao Corão. Então nós vemos que temos que tomar muito cuidado, que manifestações de anjos que veio para deturpar a mensagem verdadeira. Mas aqui na casa de Cornélio, na visão de Cornélio, o anjo não falou nada sobre a mensagem, falou sobre o mensageiro. E Cornélio ele foi ali buscar a Pedro conforme as orientações do anjo. Então nós devemos estar firmes, né? Firmes na palavra de Deus, como Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19 vai falar a respeito de se vier um anjo pregar e pregue um outro evangelho, seja anátema, seja maldição. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Essa é a visão de Cornélio. Ele ficou atemorizado, mas o anjo falou, não temas, porque Deus ele estava se agradando da piedade de Cornélio. Porém, essa piedade era insuficiente para salvá-lo, ou para a salvação. E mande ir até Jope buscar a Pedro, porque ele vai te trazer palavra a qual você deva ser salvo. E qual palavra que traz a salvação? A palavra da cruz, a palavra do evangelho de Cristo Jesus. Mas aí nós temos também aqui que Pedro ele teve a sua experiência. Pedro orava, como Cornélio também orava. A visão de Cornélio foi através da oração, no período de oração. E ali Pedro, ali num período de oração, a hora nona, né, que é próxima ao meio-dia ali, ele estava já com fome e ele estava orando ao Senhor no terraço, mas ele foi arrebatado assim, de uma experiência espiritual que dava a ele clareza de realidade, e ali desce um
um lençol com vários alimentos impuros, em alimentos que era condenado pela lei, para que não viesse comer, porque era o símbolo da impureza, símbolo daquilo que era comum. E Pedro ouve a voz do Senhor, do próprio Senhor Jesus Cristo. Cornélio foi um anjo, mas aqui Pedro, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo falar com ele: Pedro, mata e come. Aí Pedro olha para aquela situação e parece que tem uma aparente contradição, porque Pedro ele cata e ele chama Jesus de Senhor, daí ele fala: de forma alguma Senhor, de maneira nenhuma Senhor, né? Por quê? Porque ele tinha comido algo comum ou algo impuro. Ele vai dizer para o Senhor aqui dessa mesma maneira, de maneira nenhuma, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 13 e 14. Nunca comi nada comum ou impuro. Aí o Senhor, ele fala assim: não chames comum e nem impuro aquele que eu santifiquei. E ali está falando de alimentos. E Pedro também, ele recobra ali os sentidos, sai daquela visão, daquela experiência espiritual. E ele está ali e ele ouve, meditando a respeito do que seria daquela visão que ele teve. Aí o Espírito Santo fala com ele. Agora o Espírito Santo vai falar com ele: olha, tem uns varões, chegou aí, estão batendo na porta, vai com eles sem duvidar, porque foi eu que enviei eles aí. O anjo mandou que eles viessem, mas era um emissário de Deus, o anjo. Na verdade era o Espírito de Deus, era o próprio Deus agindo a favor da salvação de Cornélio e também preparando Pedro para esse chamado para ir até a casa de Cornélio, até Cesareia, ao centurião Cornélio levar a mensagem do Evangelho. E aí Pedro, ele chega recebendo essa mensagem, ele vai, e olha que nós vemos aqui a respeito da urgência da pregação do Evangelho. Nós vemos que para quebrar os paradigmas, para quebrar ali as barreiras, Deus precisou dar uma visão para Cornélio, uma visão, uma experiência para Pedro, para quebrar. Só que o Evangelho, hoje a igreja já tem o ide da parte do Senhor. Quando o Senhor diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então a igreja não deve ficar aguardando manifestação de anjo para dizer para você ir pregar. A igreja não deve estar aguardando experiências extraordinárias, como Pedro ele teve aqui, mas não, ele deve acatar a mensagem do Evangelho e deve ir pregar, porque Deus, aprove a Deus, segundo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, salvar os crentes pela loucura da pregação. E a pregação se faz por homens e mulheres cheios de Deus, que preguem, que proclamam o Evangelho da salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então é dever da igreja anunciar esse Evangelho da graça de Deus. Nós temos aqui no segundo ponto também, segundo tópico da nossa lição, que diz: a salvação do gentio, pregação para o gentio, conversão dos gentios. Então, para que haja conversão, precisa que haja pregação. Era necessário que alguém pregasse, era necessário Pedro pregar o Evangelho na casa de Cornélio, para que a salvação chegasse ali naquele povo. E nós vemos aqui que Deus, ele se agrada de salvar o homem. Essa é a maneira de Deus, através da loucura da pregação. Pedro, ele chega na casa de Cornélio, com a mensagem que Deus colocou no coração dele. E ele vai proclamar essa mensagem. E essa mensagem cristocêntrica, uma mensagem que trata da paz que Deus ele colocou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paz com Deus através de uma aliança, porque o homem nos seus pecados, ele está em inimizade contra Deus. Ele está como o inimigo de Deus em seus pecados, mas em Cristo é pregado a paz e a reconciliação. Temos nos textos da Escritura que diz que Deus ele torna a congregar os homens em si mesmo, reconciliar consigo mesmo a humanidade através da vida e da obra do Evangelho na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então essa mensagem, Pedro ele fala de Jesus, salvação, a mensagem de salvação que foi entregue aos judeus
para ser distribuída ao mundo, a igreja judaica. Mas agora essa igreja judaica, esse povo hebreu, estava na casa do centurião, do gentil Cornélio, e a mensagem estava sendo pregada. E a conversão, como se dá? A partir do momento que Pedro começa a falar de Jesus, dentro do coração eles recebem com alegria a palavra de Deus. E o Espírito Santo já desce e toma a vida dele num culto pentecostal. E aí Deus vê no coração deles que eles receberam a palavra da fé, e aí a obra do Espírito começa na vida dele, como na vida de todo aquele que ouve o Evangelho. Creram no Senhor, nascem de novo, e a conversão, ela chega, ele se converte a Cristo Jesus. Agora eles têm um caminho a seguir, uma verdade, uma vida na pessoa bendita de Jesus Cristo. São batizados com o Espírito Santo naquele momento. Olha que interessante que eles estavam ouvindo a palavra. O Espírito desceu sobre a vida deles. Naquele mesmo instante foram todos cheios do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro disse que foi como aconteceu com a igreja judaica lá em Jerusalém, aconteceu nesse dia na casa de Cornélio. É o tópico terceiro que vai falar a respeito do Espírito sendo derramado sobre o gentil. E é interessante, meus amados, que o Espírito Santo, ele vem para toda a carne. Joel, ele vai falar sobre isso, que o Senhor ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Pedro, ele já havia registrado isso daqui, quando ele cita Joel capítulo 2, versículo 28, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 17, que esse Espírito vem sobre toda a carne. Quando, o que quer dizer toda a carne? É sobre todas as nações, todos os povos. Deus ia mandar o seu Espírito, e agora aqui estava sendo cumprido na vida de Cornélio, na família de Cornélio, sobre a casa de Cornélio. O Espírito Santo estava descendo ali sobre eles com um revestimento de poder, com um novo nascimento, uma nova vida para a glória de Deus. Obra do Espírito Santo, obra do novo nascimento que nós vemos acontecendo na vida de Cornélio. E esse Espírito prometido a todos que creem. Não era uma exclusividade somente para o povo hebreu, não era somente para a igreja do primeiro século, não. É uma dádiva a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Pedro, ele fala dessa maneira. E o chamamento de Deus ainda continua. Deus ainda clama ao mundo, chama os pecadores ao arrependimento e a viver em novidade de vida na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então a igreja ali na casa de Cornélio, a família de Cornélio, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo como selo, o Espírito Santo também como penhor, mas o Espírito Santo também como revestimento de poder. Então eles tinham ali agora a experiência com um Deus vivo, um Deus que estava inundando, fazendo transbordar o cálice deles, fazendo transbordar a alma deles, de maneira que ficou ali notório a todos que era uma experiência pentecostal. Tinha ali as pessoas, os judeus que vieram, os hebreus que vieram com Pedro, e eles viram ali, eles falarem línguas estranhas e eles magnificarem a Deus. Aí Pedro, ele diz, como é que está no nosso texto áudio, poderia negar o batismo a este que, como a nós recebemos o Espírito Santo, eles também receberam o Espírito Santo? Não tem como negar o batismo nas águas. E eles foram batizados porque eles eram crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo. E a palavra de Deus ali confirma que o chamado deles pertenciam a Cristo e era autêntico, porque existe ali o agir e a manifestação do Espírito Santo de Deus, meus amados. A nossa conclusão também, ela vai falar a respeito do que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Tito capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente da cor, raça, que abrem o seu coração a poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real
do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então nós vemos que Deus ele não faz acepção de pessoa. Deus ele já estava ali em Cristo preparando a salvação para toda a humanidade. Nós vemos que a bênção de Abraão foi prometida, que todas as famílias da terra seriam benditas na sua semente, e a semente de Abraão, segundo o apóstolo Paulo explica em Gálatas, né? O próprio Senhor Jesus não fala ali de descendentes, mas o descendente, a semente, ou aquele que procede de Abraão, ele traria a bênção, ser bendito de Deus por causa da fé de Abraão, ser bendito de Deus por causa do descendente de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele ama toda a humanidade, e antes de constituir a nação de Israel, ele já tinha feito essa promessa da bênção do descendente de Abraão. E nós vemos que não é algo subjetivo o evangelho, o cristianismo, né? O novo nascimento. O que é algo subjetivo? É algo que pode estar só com conversas, só palavras. Não somente palavras, mas manifestação do poder de Deus também. Como ali o povo da casa de Cornélio sentiram o poder de Deus, foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, nasceram de novo e glorificaram e exaltaram a Deus, falando línguas estranhas, cheio do poder de Deus. E é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Ele nos traz a graça e Ele nos dá manifestações do seu Espírito Santo, porque nós servimos a um Deus vivo, e esse Deus vivo, Ele é aquele que faz a obra nas nossas vidas, e a nossa fé e a nossa convicção, ela cresce, porque Deus ele se manifesta no nosso viver. E essa é a maneira de Deus agir. Ele chama, e aos que Ele chama, Ele capacita, glorifica, santifica, Ele dá experiências, e o crente ele segue, fiel, servindo ao Senhor, marchando para o céu, aguardando a vinda do Senhor. Isso é maravilhoso. Meus amados, então vamos ficar com essa palavra. Deus ele nos ama. E Deus ele se revela nas nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. E a Bíblia diz para nós, andar em espírito, e você não vai cumprir com o desejo da carne. Então, vê a sua conexão com Deus, vê a sua sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. E ela diz, não extinguais o Espírito com o qual foste selado para o dia da redenção. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, faça um comentário e ore por nossas vidas. Nós precisamos muito, somos carentes das orações dos amados, para que Deus venha continuar nos guardando e nos usando para a glória e louvor do seu nome. Então vamos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por essa mensagem. Te louvamos pelo Seu Santo Espírito que o Senhor tem nos dado. Te louvamos pelo Evangelho que o Senhor tem confiado à igreja. Te louvamos pelos benefícios do Evangelho sobre as nossas vidas, de sermos pertencentes a Ti, de ter o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, por ter a salvação, Senhor, que é gloriosa, que é poder de Deus para todo aquele que crê, esse Evangelho maravilhoso. Continua, Senhor, guardando a nossa vida. Manifesta, Senhor, do Seu Espírito Santo na vida de cada crente. Cada um que vai ouvir a Sua palavra. Abençoa, Pai. No nome precioso de Jesus Cristo, é o que nós pedimos e Te agradecemos para sempre, Deus. Amém. Meus amados, ficai na paz de Cristo Jesus. Que Deus, Ele continue abençoando a sua vida grandemente. Até a próxima lição, lição de número 12, querendo o Senhor. Amém.